Além dos valores, temos também os princípios, entre eles os princípios de modularidade, que eles ajudam a decidir melhor em que situações a gente deve compor, decompor os módulos do nosso projeto. Em particular, os principais princípios são 3 aí que a gente está vendo em amarelo. O último deles, que é esconder informação, é um princípio que a gente já viu na parte de abstração, em vídeos anteriores. Mas aqui a gente está detalhando ele um pouco mais, dizendo o seguinte, que o objetivo é esconder informação que provavelmente vai mudar, tem maiores chances de mudar, ou então que não é útil para os clientes daquele módulo. Se os clientes de um módulo desejam chamar apenas 5 métodos daquele módulo, de uma classe, por exemplo, a gente não precisa expor os 20 métodos dessa classe. A gente pode esconder 15 desses métodos e agora o cliente vai ser sensível à mudança apenas nos 5 métodos que ele precisa realmente. E quando alguém for modificar os 15 outros métodos, vai poder modificar sem preocupação de que isso esteja afetando outros clientes, outros módulos, porque eles estão escondidos. Então basicamente isso. A gente já detalhou esse princípio antes. Vamos focar agora nos outros dois, o de baixo acoplamento, que tem a ver basicamente com dizer que a gente quer reduzir a dependência entre os módulos, onde dependências a gente entende como chamada de métodos. Então, se uma classe chama um método de uma outra classe, a primeira classe tem uma dependência da segunda. Se o desenvolvedor que é responsável pela segunda classe altera a implementação do método que é chamado, vai afetar a classe original. Então, por isso que a gente diz que a classe original é dependente da segunda. A classe cliente que chama um método é dependente da classe que oferece esse método. Do mesmo jeito com criação de objetos. Se uma classe cria um objeto de uma outra classe, se no código de uma classe há a criação de um objeto de uma segunda classe, a primeira classe é dependente da segunda, né? Então, reduzindo essas dependências, a primeira classe fica menos sensível a mudanças na segunda classe. Do mesmo jeito com referências. Então, uma classe, se ela tem, através de atributos, referências para objetos da segunda classe, isso gera uma dependência entre as duas classes. A primeira depende da segunda. Similarmente, com herança. Se uma subclasse herda, né, da superclasse, a subclasse a gente diz que depende dessa superclasse, né? Algumas mudanças nos métodos da superclasse que são herdados pela subclasse podem afetar a subclasse. Então, por isso que a gente diz que a subclasse é dependente, é sensível em relação à superclasse, a mudanças na superclasse. Similarmente, uma classe que implementa uma interface, a gente diz também que há uma dependência aí, porque qualquer mudança na interface pode impactar a classe que implementa essa interface. Do mesmo jeito com parametrização, quando a gente está usando generics. Então, se a nossa classe recebe um parâmetro generics que é do tipo de uma interface, qualquer mudança nessa interface pode afetar a definição da nossa classe. Então, tem uma dependência nesse sentido daí. Então, o princípio, a sugestão, a direção tente reduzir esse acoplamento, tente reduzir essa amarração entre os módulos, entre as classes do sistema. Um outro princípio é alta coesão. Então, cada módulo ele tem que ser altamente coeso. Os elementos declarados dentro desse módulo, métodos, por exemplo, atributos, eles têm que ter uma única preocupação, focar numa única preocupação. Se eles focam em mais de uma preocupação, há pouca coesão, ou seja, as partes do módulo são fracamente relacionadas, né? E isso traz desvantagens, como a gente vai ver mais adiante. Então, a recomendação em geral é baixo acoplamento, alta coesão e esconder informação que provavelmente vai mudar ou não é útil para os clientes daquele módulo. A gente vai detalhar melhor esses dois primeiros princípios
Mas antes disso, vamos entender a motivação para esses princípios. A principal motivação é simplificar e permitir o desenvolvimento independente de módulos, o entendimento independente de módulos, a manutenção independente de módulos e o reuso independente de módulos. Então eu quero ser capaz de entender um módulo sem precisar entender vários outros módulos. Eu quero ser capaz de entender um módulo independente dos outros que estão relacionados a ele. Tá? Então, tanto o baixo acoplamento quanto a alta coesão vão ajudar a gente nesse sentido daí. Essa questão do entendimento de um módulo independente dos outros é o que a gente chama do raciocínio local. A gente consegue raciocinar, otimizar, melhorar a qualidade interna de um módulo, alterar funcionalidades, corrigir bugs dentro de um módulo sem se preocupar com outros módulos, né? A mesma coisa relativa à manutenção, essa facilidade de extensão de um módulo. Então, se eu quero dar manutenção no módulo, como eu acabei de falar, adicionando novas funcionalidades, alterando funcionalidades existentes, corrigindo defeitos, eu quero fazer isso sem precisar me preocupar com módulos relacionados. Tá? Ou me preocupando pouco com módulos relacionados. Então isso permite a facilidade de manutenção do sistema, né? Então, para isso eu preciso também do entendimento local independente, né? Antes de manter, eu preciso entender aquele módulo, né? Então, os dois aspectos aí, entendimento independente e manutenção independente, estão fortemente relacionados. Também o desenvolvimento independente. Eu quero ser capaz de desenvolver e implementar o meu módulo de maneira independente de colegas que estejam trabalhando em outros módulos, né? Então, seguir os princípios que a gente viu de modularidade ajuda nesse sentido. E também o reuso. Eu quero ser capaz de reusar um dado módulo sem precisar reusar vários outros módulos junto com ele. Então, isso é a própria definição de modularidade. É essa capacidade, é essa possibilidade de a gente entender, manter, desenvolver e reusar os módulos do nosso sistema, as partes do nosso sistema de maneira independente, sem muitas amarrações. Tudo por trás disso tudo, a gente tem a tentativa de evitar os efeitos em cascata. De quando eu altero um módulo, eu tenho que sair alterando vários outros módulos. E se eu preciso entender um módulo, eu também ter que sair entendendo vários outros módulos, né? E assim por diante. Então, de uma forma geral, a gente diz que um sistema é modular quando ele está dividido em partes. Essas partes são elementos linguísticos da linguagem de programação, são chamados módulos, né, que a gente considera como sendo ou classes, ou pacotes, ou métodos, ou subsistemas, ou serviços. Então depende dos recursos linguísticos da linguagem que a gente da linguagem de programação que a gente está usando, mas também os módulos são considerados essas unidades de tarefas de trabalho, de definições de tarefas de trabalho que eu quero realizá-las separadamente. Então tem um gerente chega para mim e diz, olha, essa é a sua atividade, chega para um colega e diz, essa é a sua atividade, e a gente quer que essas atividades sejam realizadas de forma independente. Então a gente pode ver o módulo tanto como sendo o recurso linguístico, a forma como a gente estruturou o código, mas também como esses agrupamentos de atividades relacionadas e que vão ser atribuídas aos desenvolvedores para que o sistema seja desenvolvido. Tá? Então, a gente diz que um sistema é modular quando ele tem essas características, ele é dividido em partes e as tarefas conseguem ser realizadas de maneira independente, certo? Só que essa noção ela é bem relativa. Então, uma determinada estrutura do sistema da gente em partes pode favorecer alguns tipos de mudança e realmente a gente vai conseguir fazer esses tipos de mudança de maneira independente. Mas pode ser que outros tipos de mudança a gente tenha
dificuldade. Então, quando a gente diz que meu sistema é modular, é no sentido de que ele está estruturado de forma a absorver bem, de maneira independente, determinados tipos de mudança, né? Então, é modular com respeito a uma visão do que vai ser necessário desenvolver, entender e manter de maneira independente. Normalmente atrelado às tarefas, tá? Do mesmo jeito, a noção também é modular, porque também eu vou querer dividir em módulos, vou querer separar em módulos os aspectos que mais provavelmente vão mudar ou vão variar de um cliente de um sistema para outro. Quando eu estou desenvolvendo o sistema, o mesmo sistema, e eu quero vender ele para clientes diferentes. Às vezes um cliente quer funcionalidades ligeiramente diferentes das do outro. Então, nesse contexto, essa funcionalidade que vai variar, eu vou querer colocar em módulos para simplesmente trocando um módulo por outro, eu atender aos dois clientes. Tá? Então, é uma noção relativa, né? Então, a gente vai dizer que o sistema é modular, mas relativo a uma determinada ideia, a uma preconcepção que eu tenho do que vai ser mais provável mudar, do que vai ser mais provável variar, né? Então, com base nisso, eu posso dizer que ele é modular porque aquele tipo de tarefa que eu previ que vai mudar ou que vai variar, ela vai ser bem comportada pelo sistema. Então, voltando agora para os princípios, né, o primeiro deles é baixo acoplamento, e aqui a gente tem uma situação justamente contrária, por isso que o título está em vermelho, onde eu tenho um alto acoplamento. Uma situação indesejável, onde o princípio não foi adequadamente seguido. E por que a gente diz aí que nessa situação tem alto acoplamento? Porque a gente tem um grande número de dependências entre os módulos. Os 3 módulos da esquerda, né, eles dependem dos 3 módulos da direita. Tá? Então, qualquer mudança em um módulo desse da direita pode afetar 3 outros módulos, né? Então, isso é um sistema com 6 módulos e muitas dependências entre os módulos, muitas amarrações. Cada módulo desse da esquerda ele é sensível à mudança em 3 outros módulos. Cada módulo da direita, mudando ele, pode afetar 3 dos módulos que estão na esquerda, ou seja, todos os módulos da esquerda. Tá? Então, um alto nível de acoplamento, um alto nível de amarração entre os módulos, uma alta sensibilidade a mudanças, né? Com efeitos em vários módulos, se a gente realizar uma mudança dessa daí, tá? Então, o ideal nessa situação, sempre que possível, é reduzir esse acoplamento, reduzir as dependências, porque aí a gente reduz também a complexidade, e nesse caso a gente conseguiu fazer isso daí, reduzir essa complexidade, adicionando essa classe verde no meio entre o bloco de módulos da esquerda e o bloco de módulos da direita. Então, essa classe ela introduz aí uma indireção que reduz a complexidade. Agora, os 3 módulos da esquerda dependem desse módulo verde. Os 3 módulos da direita, se a gente mudar eles, o impacto vai ser menor, vai ser apenas no módulo verde. Antes, o impacto poderia ser nos 3 módulos da esquerda, como a gente mostra na figura mais em cima no canto esquerdo. Tá? Então, tinha uma amarração bem maior. Qualquer mudança agora nos 3 módulos do bloco da direita, isso pode ter um efeito apenas na classe verde. Então, eu posso precisar alterar apenas a classe verde e aí eu contenho a propagação das mudanças. Tá? A mudança foi feita numa classe branca dessa da direita, mas eu posso ajustar a classe verde e aí não vai afetar nenhum dos módulos que está na esquerda. Então, nessa situação agora, cada módulo da esquerda só é sensível a mudanças em um outro módulo, que é o verde, e os 3 módulos da esquerda eles podem afetar um único outro módulo, que é o módulo verde também. Então, reduziu aí a amarração, as dependências entre as classes. Tá?
tá? Introduzindo um módulo intermediário. Uma outra forma de reduzir o acoplamento é introduzindo interfaces entre os módulos, porque isso reduz também as dependências. Na hora que a gente introduz uma interface, como nessa situação daí, a gente passa de um contexto na figura do lado esquerdo, onde a classe verde oferece 20 métodos e cada uma dessas classes da esquerda, a branca, a amarela e a azul, cada uma delas pode chamar esses 20 métodos e pode ser sensível a mudanças nesses 20 métodos. Mas se essas classes não precisam dos 20 métodos, só precisa de 10 métodos, eu posso capturar e especificar esses 10 métodos no interface, que é esse círculo azul aí entre o bloco de classes da esquerda e a classe verde, o módulo verde, né? Essa interface especifica que essas classes, esses módulos da esquerda, só podem ter acesso a 10 dos métodos. E agora a classe verde, ela não precisa, ela ainda contém os 20 métodos que ela tinha originalmente, mas ela não precisa se preocupar com mudanças em 10 desses métodos, porque esses 10 métodos que não aparecem na interface, eu vou poder mudar eles sem me preocupar que eles vão ter um efeito, vão ter consequência negativa, vão exigir mudanças em outros módulos, tá? Então a interface aí esconde parte dos métodos da classe verde, no caso esconde 10 métodos e deixa 10 métodos visíveis. Tá? Então, dependendo dessa abstração, ao invés de uma classe concreta, dependendo da abstração provida pela interface, eu consigo reduzir a amarração. As classes branca, amarela e azul, ao invés de estarem dependendo de 20 métodos, agora dependem de apenas 10 métodos. Então isso ilustra as duas técnicas principais para reduzir o acoplamento. Para aumentar a coesão, a gente vai usar técnicas diferentes. Então, para ilustrar isso, nessa situação daqui, a gente tem uma classe com baixa coesão. Ou seja, o princípio de alta coesão, ele não foi seguido nesse caso. E essa classe person aí que a gente está vendo, a gente diz que ela tem uma baixa coesão porque ela pode ser separada, aí a gente vê duas partes dela, a azul e a amarela, que são fracamente relacionadas. Então, na parte azul, a gente tem atributos e métodos relacionados realmente a características de pessoas, como nome, CPF, data de nascimento e assim por diante. E na parte amarela, a gente tem características que não são exatamente de pessoa, são de endereços que podem estar associados a uma pessoa. Então, a rua, o CEP, o número, a cidade, o país, todas essas são questões relacionadas ao conceito de endereço, não relacionado ao conceito de pessoa. Então, no momento que a gente mistura numa única classe tanto conceitos relacionados à pessoa quanto conceitos relacionados a endereço, isso pode até ficar na mesma classe, mas eles são fracamente relacionados, certo? Então aí a gente vê que nessa situação o código em amarelo ele depende pouco, ele não está relacionado com o código em azul. E aí se, por exemplo, a gente não tem um método que realmente acesse um desses atributos azuis com um dos atributos que estão na parte amarela, aí é uma evidência forte de que essa classe, na verdade, pode ser quebrada em duas, porque as duas partes dela, que a gente está vendo aí, azul e amarelo, não tem maiores relações. É justamente isso que a gente faz, a gente quebra a classe em duas. Então agora a gente tem uma classe endereço, que está representado em amarelo aí, que realmente só tem os conceitos relacionados a endereço. Rua, CEP, número, cidade, país e assim por diante. Tá? E na classe azul, a gente tem só os conceitos relacionados à pessoa. Nome, CPF, data de nascimento e também uma referência para um objeto endereço, indicado aí por essa seta verde, né, e pelo atributo address, que a gente tem uma referência, mas a gente
não tem os detalhes sobre esse conceito de endereço. Todos os detalhes sobre o conceito de endereço foram movidos para a classe endereço, né? Os métodos de manipulação de endereço estão nessa classe endereço. Na classe pessoa, a gente só tem acesso à referência e a gente chama os métodos relacionados a endereço, né? Mas a gente não tem a declaração desses detalhes de endereço na classe pessoa. Então, separado, aí realmente a gente tem maior coesão. E a classe amarela foca em um único aspecto, que são os conceitos de endereço. A classe azul foca em um único aspecto, que são os detalhes relacionados à pessoa, nome, CPF, e a pessoa também pode ter um endereço, mas a gente faz isso através de uma referência, tá? Então, essa ideia de aumentar a coesão é extremamente importante para atingir a modularidade. Tá? E aqui a gente tem um outro exemplo de baixa coesão, onde a gente está vendo aí 3 módulos e a gente representa linhas de código nesses módulos com cores diferentes, se elas estão relacionadas a features ou preocupações diferentes. Tá? Então aí no primeiro módulo a gente tem vermelho e branco, no módulo do meio a gente tem 4 cores, no módulo da direita a gente tem 3 cores. Tá? Então quando a gente tem no mesmo módulo código com cores diferentes, indica um entrelaçamento, uma mistura de diferentes preocupações no mesmo módulo. Isso é o que a gente chama de tangling. E também a gente tem um outro problema aí associado, que é o scattering ou espalhamento, que é uma determinada preocupação, a implementação dela não aparece em um único módulo, mas aparece espalhada em 3 módulos. Então essa preocupação aí em vermelho, ela aparece espalhada em 3 módulos. Então tudo isso daí indica, né, uma baixa coesão que prejudica a agilidade, porque se eu for entender esse código aí que tem 4 cores, eu posso estar querendo entender só o funcionamento do código em branco, mas ele vai estar misturado com código em outras cores, vai dificultar. Eventualmente eu posso até introduzir um defeito no código de uma outra feature, de uma outra cor, aumentando custos de desenvolvimento. Então, de uma forma geral, o que a gente busca para a modularidade, né, através daqueles princípios, o que a gente busca é realmente essa alta coesão e o baixo acoplamento. A alta coesão sendo uma forma interessante de visualizar, a gente vê dentro do módulo, onde as declarações dentro do módulo estão fortemente conectadas, são fortemente relacionadas, né? Então, alta dependência dentro do módulo, mas fraca dependência fora do módulo. Então, esse módulo ele está fracamente conectado com outros módulos, né, que estão fora. Então, esse é o objetivo. Dentro do módulo, fortes dependências, para fora do módulo, poucas dependências.